Eros. Hoje é dia 12 de março de 2018 e venho até vocês porque realmente hoje nós comemoramos 4 anos da vitória no STF, né? E eu posso, inclusive, dizer com todas as letras que essa vitória pertence muito àqueles que lá estiveram durante todos esses anos, insistindo e conversando, dialogando com o STF, dialogando com as pessoas, com o objetivo de trazer esse julgamento o mais rápido possível. Nós trabalhamos muito para que isso acontecesse. Confesso que acho que, inclusive, nós até surpreendemos as partes que estão envolvidas, né, nesse processo, que seria a Varig, através dos seus advogados, assim como o próprio governo, né, que na época entendia que essa defasagem tarifária não seria julgada favorável à Varig. No entanto, nós fomos vencedores desse processo e digo com toda a franqueza, aqueles nossos companheiros que estiveram em Brasília conosco inúmeras vezes, seja lá no Congresso Nacional, dentro do próprio STF, em reuniões que nós agendamos com ministros e etc., eles têm muita responsabilidade nessa vitória, porque essa ação praticamente já não tinha mais a credibilidade que ela seria vencedora. No entanto, a gente pode hoje comemorar esses 4 anos. Claro que esses 4 anos já é muito tempo, né? Desde aquela data, eu não tenho dúvida. Nós tivemos aí um pedido de vistas que levou um tempão e etc e tal, né? Mas eu creio, né, que fomos muito felizes em acompanhar, pressionar e buscar a vitória desta ação. Mas eu não posso falar isso de agora em diante, né? Eu venho até vocês porque eu preciso, de certa forma, dividir isso com vocês. É uma situação muito crítica, é uma situação, eu posso dizer que é uma situação extremamente irresponsável. A defasagem tarifária é uma ação entre o setor privado e o governo. Lamentavelmente, depois já de julgados os embargos, ainda tivemos que aguardar um período para que todo o processo corresse as vias normais para dar início à execução. Bem, até aí são trâmites normais, passou dezembro, passou janeiro. Em janeiro, os advogados da Varig entraram com pedido de execução. E esse pedido de execução entrou dia 10 de janeiro, nós já estamos dia 12 de março. Durante 2 meses ele não sofreu nenhum movimento. Eu já tinha dito para vocês, né, que aquela vara é uma vara que ela tem inúmeros processos e, sem sombra de dúvida, são processos antigos, processos de pessoas que têm prerrogativas, né, acima de 60 anos e etc e tal, que não estão ainda resolvidos, mas inclusive nós temos uma ação civil pública da VASP, do Aeros VASP, nessa ação, que ainda está pendente de uma decisão de primeiro grau. Mas, sem sombra de dúvida, os advogados da Varig entraram com a petição e foram já por algumas vezes despachar com o juiz dessa vara. Bem, o juiz da vara, ele é uma pessoa um pouco difícil, mas mesmo assim os advogados da Varig conseguiram conversar com ele, que até pediu desculpas porque ele está cedido ao tribunal e que essa ação ele não iria deixar para ninguém despachar, porque
a juíza que é substituta está de licença e a juíza de outra vara que está atendendo um pouco essa vara diz que não poderia despachar sem o conhecimento e a autorização do juiz titular. Então acabou que eles foram conversar com o juiz titular, que num primeiro momento, ele ficou um pouco ressabiado em função da ação que é nova dentro da vara e as pessoas já estão, pedindo para ter despacho, etc. e tal, mas por outro lado, ao saber do que se tratava, ele prontamente se colocou com o objetivo de efetivamente estar na vara e no dia seguinte despachar. Pasmem, né? Ele foi para despachar o processo e ele tomou conhecimento de uma petição da Apivar, da APROS, questionando a possibilidade deles serem assistentes simples e também dando um prazo de 48 horas para o Aeros para ele se manifestar. Bem, eu já havia comunicado isso para vocês, que o Aeros vai se manifestar no momento adequado, ele também está fazendo os cálculos do valor da ação, e sem sombra de dúvida, essa petição encaminhada pela APROS e pela Apivar, ela trouxe um problema muito sério para nós. Segundo os advogados da Varg, isso aí pode significar um atraso de um ano em alguma coisa no processo. Por quê? E o juiz declarou isso para os advogados da Varg, ele, quando tomou conhecimento da petição, ele falou que não ia despachar nada, que ele ia ficar no tribunal cumprindo lá as férias de um desembargador e que somente quando ele retornasse do tribunal ele iria avaliar o processo e depois poderia despachar, porque ele tomou conhecimento dessa petição e ele acha que isso aí ele vai ter que estudar todo o processo para poder se manifestar. Bem, senhores, eu não podia deixar de dizer isso para vocês, porque eu já tinha alertado anteriormente que toda e qualquer manifestação significaria atraso no processo. E isso aí dito claramente pelo juiz da 17ª Vara aos advogados da Varg, que estão assim indignados com a irresponsabilidade dessas duas instituições que se metem no processo que não é deles, na hora da execução, não foi lá atrás como o Aeros fez, não. Foi na hora da execução. Isso levanta muitas possibilidades que realmente fica difícil para as pessoas entenderem, inclusive a mim, nunca se interessaram pela ação e agora entram na hora de execução. Imagina, levantou inclusive preocupação do próprio juiz em não despachar. Portanto, até o presente momento, a União não foi citada e não será enquanto este juiz não despachar a petição oriunda da Apivar e da APROS. Pessoal, uma irresponsabilidade total. Nós fomos sempre muito claro com vocês, nós tivemos muitas dificuldades, mas sem sombra de dúvida jamais teríamos causado problemas em ações semelhantes, até dentro da própria defasagem tarifária, que nós tivemos a oportunidade de manter a relatora do processo praticamente informada de todos os passos que nós estávamos dando sobre uma possível negociação lá atrás, isso antes de 2014. Então, sinceramente,
é irresponsabilidade total. Só cabe a vocês agora agirem, porque concordar com essa irresponsabilidade, se meter numa ação onde eles não são partes e de pouco interessa para o juiz da execução da defasagem tarifária se o processo de falência existe ou não existe, porque a ação, ela é uma ação que tem seus advogados e eles estão respondendo e eles respondem para a massa falida atualmente, né? Então, eu vou colocar a petição à disposição de vocês na página da FENTAC, sim, porque eu acho que todos têm que ter conhecimento dessa irresponsabilidade que foi colocada, que ela não existe mais. E também deixo aqui claro e registrado, eu tive uma conversa semana passada com a Jota, né, sobre a questão de liberar novos rateios, inclusive eu precisava de alguns esclarecimentos de pessoas que estão no exterior, estão sem comunicação com a Varig, e nessa oportunidade ele me deixou muito claro, se alguém acha que ele está jogando sujo ou jogando contra os trabalhadores, eu acho que essas pessoas estão completamente equivocadas, né? Ele deixou muito claro, o rateio pode existir sim, em breve, desde que aquele recurso do seu Elnio Borges, que se encontra no STJ, que já foi julgado praticamente, o mérito já foi julgado, mas eles entraram com um recurso especial e está aguardando esse julgamento ainda desse recurso especial. Enquanto esse recurso não acabar ou não houver a desistência desse recurso, esse dinheiro não será distribuído. Diz que isso é muito claro para eles, houve um erro no passado ao ser distribuído o dinheiro sem ter esse recurso praticamente julgado e que efetivamente não foi o juiz Alexandre que cometeu, mas eles tentaram administrar, tanto é que levaram quase 3 anos para essa distribuição, porque era uma coisa que efetivamente colocava uma responsabilidade muito grande no AJ, no gestor e no próprio juiz titular, que foi aquela liberação de dinheiro, mas que ele não está convencido que não pode liberar mais nada enquanto esse recurso não terminar. Então, senhores, eu sei que muitos aposentados com inclusive as notas promissórias, muitos ativos necessitados, e eu entendo, compreendo claramente, hoje estão sendo vítimas, né, desse entendimento que a Pivar está levando no judiciário e na ação de defasagem tarifária, que isso poderá, de certa forma, retardar tudo muito mais tempo daquilo que a gente estava prevendo e muito mais tempo daquilo que é necessário para o desdobramento de uma solução. Então, eu não poderia deixar de informar a vocês mais uma irresponsabilidade que está sendo construída, né, por pessoas que lamentavelmente talvez não tenham as dificuldades que a grande maioria dos ativos ou a grande maioria dos aposentados passaram durante o período da redução do benefício do Aeros, como também os ativos em função da falta de pagamento, e isso não vai acontecer se esse mecanismo, né, de entendimento da Pivar e da Apros continuar instigando a justiça e a justiça, que eu digo, na ação
de falência da empresa, assim como e ação de defasagem tarifária. Isso poderá levar anos. E eu digo para os senhores, pensem, né, o dinheiro, se o governo vier para o acordo, jamais o governo colocará qualquer dinheiro dentro de um fundo que está liquidado. Ok, pessoal? Como o Meirelles já mandou fechar esse fundo, o Wagner Parente veio com a responsabilidade de tentar fechar o fundo num mais breve espaço de tempo. Não conseguiu por conta desse desvio que ele precisou fazer, que foi para ir para Postales. Agora, alguém acha que o governo vai colocar 4 bi dentro do Aeros? Tá maluco quem achar que é isso, né? Então, para aqueles que são mais antigos e foram da Transbrasil e sabem como é que o governo pagou o Aeros na negociação da Transbrasil, ou acompanha negociações de grandes ações de porte que estão hoje circulando, tanto como resultado do STF, como resultado da própria da própria Previdência Social, né, que teve aí uma defasagem que o governo fez um acordo para pagar depois de X tempo. A própria ação das perdas pelos planos com os bancos, uma negociação feita pelo próprio governo, ou seja, jamais o dinheiro vai entrar no Aeros, né? Então, não se preocupem com isso, ninguém vai desviar dinheiro do judiciário que pertence ao Aeros. Não irão. Então, esse caminho que está sendo percorrido para impedir, porque a falência ela já existe, sem sombra de dúvida, mas tentar impedir, né, que isso se desdobre naturalmente, lamento, mas só quem vai sofrer são vocês. E definitivamente, isso tem nome, endereço e CPF. E vocês sabem disso. Eu vou colocar a petição à disposição na página e mais para frente nós vamos conversar. Se bem que o juiz disse que só iria ver esse processo somente a partir da segunda quinzena de abril. Ou seja, mais um mês perdido por conta do nada, né? Que ele já poderia ter despachado, e se despachado estivesse, a possibilidade de uma discussão com o governo estaria aberta. Desta forma, não está aberta, e a gente vai ter que aguardar, se é que as coisas não mudarão daqui para lá, né? Então, uma boa noite a todos, pensem bem, pesem bem tudo isso que eu estou falando e reajam, porque senão nós vamos morrer na praia. Uma boa noite a todos, muito obrigada e até breve.